está no Duas Saídas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu podcast sobre o basquete nacional. Sempre comigo, Fábio Toledo, acompanhado sempre dele, Lucas Guanais, para trazer o que de mais importante aconteceu com relação ao basquete nacional, seja no Brasil, seja no exterior. Olá, Guanais! E aí, Fábio, e hoje acompanhado de mais gente ainda, porque na última semana, até já agradecendo a todos vocês, muitas pessoas novas chegaram às nossas redes sociais, seja pela campanha dos 1.000 inscritos, dos 1.000 seguidores no Twitter ou X, como você queira chamar, seja também pelos seguidores que chegaram após isso com os nossos conteúdos, né? O nosso Clube dos 40 Pontos do NBB repercutiu muito, o anúncio oficial da loja do NBB, que foi feito antes no Duas Saídas do que nos canais oficiais, também trouxe bastante gente para aqui o Duas Saídas. Vários, tenho certeza que estão escutando o nosso podcast pela primeira vez, então muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não nos segue, procurem qualquer rede social, principalmente o Twitter e o Instagram, e claro, no YouTube, no Spotify, se inscrevam, curtam, avaliem também, se estiver aqui pelas plataformas de áudio, avaliem o nosso programa e vamos junto, porque aqui é puro basquete nacional. Mais do que nunca, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Duas Saídas. Para você que tá chegando agora, né, no nosso podcast, a gente tem tradicional os assuntos sortidos do basquete nacional antes da gente falar de NBB, que é o assunto atual aí da temporada, né, no meio da temporada. Vamos falar, Guanais, começando, então, vamos dizer assim, do lado oposto, vamos falar de CBB, né, Guanais? Porque, assim, terminou o pré-olímpico, né? Na última semana, a gente falou muito, inclusive, no pré-olímpico feminino. E até como um rescaldo, né? Quase um pouquinho depois ali da nossa gravação do podcast, veio a informação dada pelo Demetrio Vecchioli, né? Olhar Olímpico, lá no antigo Twitter, que é a de que o novo presidente da Confederação Brasileira de Basquete será o Marcelo Pará. Vamos dar mais detalhes, Guanais. Exatamente, né? Inclusive, quem chegou nesta semana ao nosso podcast escapou por um episódio da maior desafinação provocada pelo pré-olímpico na podosfera do basquetebol nacional. Mas olha, quem quiser pode conferir. Não, eu não recomendo. Mas o Demetrio do UOL, né, do Olhar Olímpico, deu a notícia de que as 21 federações, salvo engano, já tinham se comprometido com a eleição, com a condução de Marcelo Pará ao posto de próximo presidente da Confederação Brasileira de Basquete, posto esse atualmente ocupado por Gui Peixoto. A eleição ainda vai acontecer, tá? Ele ainda não é presidente, mas segundo o Demetrio Vecchioli já estaria tudo mais ou menos encaminhado, até porque não tem oposição, né? Então vai votar em quem, né? A gente tem, né, Fábio, a partir disso, de que, bom, Gui Peixoto deixaria o comando da CBB, já está há mais de um mandato, mas o seu grupo permaneceria à frente da principal entidade, da principal confederação que representa o basquete aqui no Brasil. O Marcelo Pará era homem forte, ainda, né, da gestão do Gui Peixoto, então a mesma linha institucional, digamos assim, será mantida. Né, inclusive destaca-se, né, tanto o Demetrio Vecchioli como o Felipe Souza, também outro que deu informação, né, do blog do Souza, que ele lembra sempre, né, que o Marcelo já estava nesse dia a dia da administração da confederação e é o dirigente, inclusive, à frente, né, nessa briga, nessa celeuma com a Liga Nacional, né? Então, aquela questão de sequência é também justamente nessa ideia, né, Guanais? E o Marcelo Pará, que inclusive eu falei da linha institucional que deve ser mantida, né? Ele coincidentemente era diretor institucional da CBB. Nunca tive, é bom deixar isso bem claro, contato com ele, nunca estive junto de Marcelo Pará. Espero estar agora com ele assumindo a presidência da CBB, mas a partir de relatos e também de declarações, de atuações dele nos últimos anos, nota-se que ele é um gestor, uma pessoa bem combativa, né, de enfrentamento, de ir para o embate,
no seu dia a dia mesmo. Não sei se é exatamente isso que o basquete brasileiro precisa no momento. Eu não digo nem da pessoa em si, mas de perfil. Essa é uma análise, inclusive, que eu compartilho da mesma opinião dos nossos colegas do podcast do Racha dos Filhos, que ficaram bastante tempo falando sobre o Marcelo Pará na semana passada, quem quiser dar uma escutadinha lá também, e eu compartilho dessa opinião, né? Eu não sei se seria o momento, para além de opiniões, se a LNB tá certa, a CBB tá certa, etc. Eu acho que é um momento mais de necessidade de conciliação e união de forças do que de combate. E nisso o histórico do Marcelo Pará não é dos melhores, né? A gente vê o basquete brasileiro patinando, dá pra se dizer assim, e de fato um perfil combativo, quando você fala, é justamente o combativo interno, né? E isso dá um problema que dificulta muito, né, o desenvolvimento do basquete, e mais do que isso, né, o atraso do basquete brasileiro em comparação com outros, principalmente aí, né, de nível europeu, né. É lógico que na América do Sul o cenário é até ainda favorável ao Brasil, mas quando a gente fala, né, nível internacional, vê que a situação tá bem diferente. Também o Guanais, até trazendo um momento que foi marcante, inclusive, né, nos últimos anos, já dessa gestão da CBB, é a questão do filho do Marcelo Pará. Quem que é o filho do Marcelo Pará, Guanais? Dimitri Souza, Fábio Toledo. Para quem acompanhou o basquete brasileiro nos últimos anos, o Dimitri jogou por São José, jogou por Liga Sorocabana também nos últimos anos, mas vamos retornar a 2021. Na época, o Dimitri jogava na Itália, na terceira divisão da Itália. O técnico da seleção brasileira era o Petrovic ainda. Uhum. O Dimitri Souza, filho do Marcelo Pará, foi convocado para jogar as eliminatórias da Copa América, nos jogos contra o Panamá e o Paraguai, inclusive, coincidentemente, outra seleção que falaremos neste episódio mais tarde. E foi uma convocação que pegou muita gente de surpresa, porque o Dimitri, na época, com 26 anos, nunca havia sido chamado para a seleção brasileira, nunca havia tido seleção brasileira adulta, nunca tinha conseguido destaque no profissional, tanto é que estava na terceira divisão do basquete italiano, e de repente, do nada, ele é chamado para a seleção brasileira. Questionadas na época, as pessoas faziam parte da comissão, tanto o Petrovic quanto assistentes, e a própria direção da CBB ficaram patinando naquela, não, veja bem, não sei o que deixa bem nítido que foi uma convocação ali por sobrenome. No final das contas, salvo engano, esse jogo nem aconteceu, né, por conta, eu posso até ver isso, mas salvo engano, teve algum problema nesse jogo que não aconteceu e ele nunca mais voltou a ser convocado, mas é uma mancha, né? Por mais que não tenha sido falado com todas as letras, mas no final das contas, né? Para meio entendedor. E aí fica marcado, né? Fica na recordação isso de fato. E até dando sequência, Guanais, já que a gente falou de seleção, tem a janela 1 das eliminatórias da AmeriCup que vai acontecer, inclusive até por conta disso, né? Vai parar o NBB nessa próxima semana. O time brasileiro foi anunciado, inclusive pelo técnico Elinho, né? O Gustavinho não fará parte nessa primeira janela, sendo o Elinho como técnico, auxiliado pelo Demetrios Ferraciu, e trazendo um time com nomes que dá até para pensar já no futuro, né, da seleção brasileira, né, Guanais? É isso mesmo, Fábio. Lembrando que as eliminatórias da AmeriCup classificam, obviamente, para o torneio continental, que dá vagas para o Mundial, que será disputado em 2027 no Catar. Então essa já é a primeira janela destas eliminatórias. São 2 jogos contra o Paraguai, um jogo em São Paulo, no estádio Vladimir Marques, do Corinthians. Essa partida seria em Barueri, mas foi transferida para São Paulo por questões técnicas, segundo a Confederação Brasileira de Basquete. E depois, a segunda partida será disputada em solo paraguaio. No final das contas, Fábio, acho que até antes de você falar os nomes, os convocados, a gente tem a questão que não eram todos que podiam ser chamados, né, por conta da data. E no final das contas, eu achei uma seleção coerente no sentido de que tem alguns dos principais nomes que vão disputar o pré-olímpico no mês de julho, que é o principal torneio do Brasil neste ciclo. Temos
nomes que podem, que devem, na verdade, iniciar o próximo ciclo olímpico, independente do Brasil ir ou não para Olimpíadas, ir ou bem nos torneios que disputar, com ali algumas peças mais experientes que vão bem no NBB e de vez em quando estão sempre na seleção. Vamos nessa, vamos falar então os convocados. Vamos começar com os armadores. Elinho do Corinthians, o monstrinho Iago Mateus, do Estrela Vermelha da Sérvia, Alexei Borges do Capitanes da J-League lá do México, o Zuz Júnior do SESI Franca, e vamos pôr nessa também de armador Jorginho do Ratiofarm da Alemanha. Nas alas, Didi Lousada do Flamengo, que acabou sendo cortado por conta de lesão. Em seu lugar foi chamado Gui Abreu do Paulistano. Daniel Onueni do Corinthians, Danilo Fusaro do Minas. E aí os pivôs, Gabriel Jaú do Flamengo, Bruno Caboclo do Partizan da Sérvia, Lucas Dias do SESI Franca, assim como o Márcio, Mãozinha do Capitanes e Juan também do Capitanes. O trio da J-League também estará presente, Guanais. É isso, as principais ausências desta convocação, pensando já em pré-olímpico e futuro da seleção brasileira, são Samis Calderon e Reinan, pensando nos jovens, que estão disputando a Overtime Elite. O torneio que eles disputam vai começar os playoffs logo depois dessa janela no Brasil, então é um momento muito importante para o time deles de lá. Gui Santos na NBA, a Marcelinho Huertas não foi convocado agora, imagino que não havia necessidade também, até porque o Paraguai não é um adversário. Vai testar o Huertas? Não precisa. Então, você não precisa testar o Huertas, e não é um adversário de calibre muito alto também. É a primeira, e mesmo que fosse a primeira janela da eliminatória da America Cup, então, calma lá. Vamos falar dos que foram. Ih, Léo Mendel, Tim Soares, daí estão lá no Japão, também não precisa, já estão testados. Uhum. No final das contas, você tem a nossa dupla principal, em Iago e Bruno Caboclo, você tem Lucas Dias, principal jogador em solo brasileiro. Aí, dos que podem pegar um Mundial, você tem Jaú e Didi, que são dois jogadores que estão muito bem no NBB, podem pegar Mundial não, podem pegar Paralímpico, perdão, que estão muito bem no NBB, mas que na seleção têm papéis secundários, fazem parte de segunda, de terceira rotação e, a meu ver, ainda não têm seus espaços garantidos no pré-olímpico, então precisam também mostrar esse serviço. Alexei corre muito por fora, vai muito por fora mesmo. E Jorginho também, faz parte dessa espinha dorsal que vai pro pré-olímpico. Alexei acho que corre muito por fora, acho que seria algo pensando já em começar o próximo pré-olímpico como um cara mais experiente, obviamente ele não é mais menino. Mesma situação de Mãozinha. E aí, Juan, Zu Júnior ou Enu, cara, e Márcio também, apesar do Márcio já ser convocado em maior frequência, eu acho que aí já é pensando em setembro, outubro de 2024 para frente, Gostei muito de Mãozinha, gostei muito de Joeni, são dois caras, talvez os dois mais físicos que o Brasil tem nessa geração, de maior impulsão, de maior explosão, mas de técnica também. Acho que eu colocaria talvez o Diallo do Pinheiros nessa lista, que é algo que o basquete atual preza muito. Então, gostei muito de vê-los ali pela primeira vez em muito tempo e eu gostei bastante dessa mescla. Eu acho que faz muito sentido para esse momento. No final das contas, no contexto do Brasil, que por mais que você fale que o objetivo é sempre o próximo jogo, mas a gente está com o olho, com o pensamento e com o coração na Letônia, em julho, no torneio na Letônia, meio que qualquer estratégia seria válida. Quer chamar só a gente do NBB? Tudo bem, a primeira janela da America Cup contra o Paraguai. Quer chamar time completo para já ir treinando para o pré-olímpico? Tudo bem, é a primeira janela da America Cup contra o Paraguai. Quer chamar só molecada? Tudo bem, é a primeira janela da America Cup contra o Paraguai. Não tinha como errar. Não tinha, exatamente isso, não tinha como errar. Achei uma mescla de tudo isso, de todas essas opções, achei que faz um certo sentido, já trabalha aqui pensando lá na frente também, então eu gostei. E eu gostei bastante também do fato do Demetrios ser o auxiliar, com o Elinho como técnico. O Demetrios Serraciu é o auxiliar, porque o Demetrios, voltando ao tema Marcelo Pará, teve uma certa desavença com o futuro presidente da Confederação Brasileira de Basquete quando era treinador das categorias de base, de uma das categorias de base da seleção. Por conta disso, ficou muito tempo afastado
das atividades com a Seleção Brasileira de Basquete e é um dos melhores treinadores Sim. do Brasil. Ele recentemente já tinha sido auxiliar, salvo engano, do Sub-16 ou do Sub-17, né? E agora está como auxiliar da seleção adulta principal. Então mostrando, quem sabe, Marcelo Pará um pouco menos de combatividade, né? Quem sabe? Mas é um bom sinal sim. E gostei também dessa presença do Dema. E até curioso, né? Porque o Dema, sendo também técnico de um dos times mais jovens do basquete nacional, né? Do NBB, e que, né, pensando numa renovação, né? Um cara que pode ajudar muito, pode contribuir muito pro desenvolvimento aí da seleção brasileira, principalmente pensando na próxima leva aí, né? No próximo ciclo olímpico, né? Até mesmo, quem sabe, que uma outra função, hein, Guanais? Não, pois é, mas aí tá tudo aberto, é papo mais pra frente, vai depender muito também do que vai acontecer nos próximos meses, dos desejos pessoais de inúmeras pessoas envolvidas. E aí, assim, qualquer coisa que a gente fizer agora é pura invenção de moda, é um IC muito grande, tem muita água para rolar até lá. O importante é que agora o Brasil olha para o pré-olímpico e olha também já um pouco para o futuro. Eu gostei, achei bem interessante. E a gente falou dos destaques aí da seleção brasileira para essas eliminatórias. Aliás, é até muito importante você ver Gabriel Jaú, Didi, Lucas Dias, nomes que ainda faltam na seleção brasileira chamar um pouco mais a responsabilidade, né, e acredito que eles vão ter esse espaço para tentar isso contra o Paraguai, mas além deles tem aí esses outros dois nomes aí que você falou, Iago e Jorginho, que estiveram em decisões, né, nessa última semana, Guanais. Iago foi campeão lá na Sérvia e o Jorginho foi vice lá na Alemanha. Exatamente, na última semana tivemos as finais das Copas Nacionais, né, de basquete. Iago foi campeão da Copa da Sérvia, jogando pelo Estrela Vermelha, ganhou do Partizan, que é o time de Bruno Caboclo, mas Bruno Caboclo não foi relacionado para esse jogo, né? A Copa da Sérvia, ela tem um limite de estrangeiros menor do que as outras competições, então as equipes precisam colocar mais atletas sérvios em quadra. Ainda assim, Iago, com todo o seu prestígio e também com a falta de armadores saudáveis no Estrela Vermelha, Iago jogou por 19 minutos, fez 13 pontos, 4 assistências e 3 rebotes. O Estrela Vermelha bateu o Partizan pelo placar apertadíssimo de 88-86, Fábio. E na Alemanha, né, o Jorginho jogou a final da Copa da Alemanha e perdeu uma diferença de 15, 16 pontos pro Bayern de Munique, né, pelo Ratio Farm Umi. Fez uma partida mais discreta o Jorginho, que acumula altos e baixos no time, né? Às vezes não tem todo aquele volume que tinha aqui no Brasil, muitas vezes acaba sendo mais prejudicado nas estatísticas, mas tá sempre em quadra com uma minutagem relevante, pelo menos. Aí pergunta de leigo, né? Porque eu não tô acompanhando o desempenho do Jorginho lá no Ratio Farm Umi. Como ele está sendo utilizado, você sabe dizer? Porque tem essa questão, né? De o Jorginho no NBB, ele foi dominante, principalmente por ser um armador que fazia tudo ali, né? Que a bola, ele carregava a bola e fazia chover. Não sei se no Ratio Farm Umi ele tá tendo essa possibilidade, né? Um pouco menos, né? O volume dele, como eu disse, tá reduzido. Ele, por vezes, ainda usa e abusa do seu físico, que é um dos seus principais atributos, tem que fazer isso mesmo, né? Não é tão de crítica. E vai pra cima, vai na força e tudo mais. Só que ele divide ações e atenções com vários outros jogadores, muitas vezes joga com outros armadores, enquadra simultaneamente também. Então é uma situação bem diferente da que tinha aqui no Brasil. É muito mais parecido, até pensando no que acontece com ele na seleção. Isso. Né, do que aconteceu com ele no Franca. Claro, uma temporada cheia de altos e baixos, mas o Ratio Farm Umi nesse ano também é um time um pouco esquisito, a montagem foi meio estranha, teve um downgrade, uma queda considerável de quando também. Iago e Caboclo... totalmente reformulado de quando Iago e Caboclo estavam lá e ganharam um monte de título. E não montaram uma equipe no mesmo nível. Então tem um pouco disso também. É um time um pouco mais disfuncional do que quem se acostumou com o Umi da temporada passada está acostumado a ver. Esse é um dos problemas que eu vejo, principalmente do Jorginho na seleção, que eu sempre observei isso com muita crítica, né? Porque ele era dominante
né, no Franca com um estilo de jogo e na seleção tinha outro completamente diferente. Até inclusive a gente vê o pessoal distribuindo nas convocatórias, colocando o Jorginho como um ala, né, por ser um cara alto e tal. Mas o Jorginho, sem ser o cara organizador de jogada, que leva a bola pro ataque, é um cara completamente diferente. O seu fluxo de jogo muda muito, né? E na seleção isso acontece, acredito que no UME também. Então é um cenário que o Jorginho vivencia também na Europa. E vamos lá, Guanais. Agora, pulando o continente, né? Vamos de volta aqui para o continente americano. Vamos falar de Champions League Américas, porque a gente tem o chaveamento das quartas de final definido, né? Antes, só uma recapitulação. No nosso último episódio, faltava ainda a definição da situação do São Paulo, que precisava vencer o Nacional do Uruguai por uma diferença de 19 pontos. O São Paulo venceu, mas não pela diferença necessária, né? Por 12, naquela ocasião. Deixa eu pegar aqui, por 12, exatamente. São Paulo até foi pro intervalo, ganhando por 15 ou 17, parecia que ia conseguir, mas não foi bem no terceiro período, até tentou recuperar no fim. Não conseguiu, São Paulo não classificou. Portanto, nós já temos as chaves dos playoffs. E eles serão ali no começo de março, da semana de 4 a 10 de março, né? Logo antes também da semana do Jogo das Estrelas. E ficou assim, Fábio Toledo. O SESI Franca enfrentará o Hebraica Maccabi, né? Hebraica Maccabi que estava no grupo do Flamengo. Então, SESI Franca e Hebraica Maccabi. O vencedor deste confronto irá pegar quem sobreviver de Halcones de Xalapa, do México, e Nacional do Uruguai. Do outro lado da chave, você tem Quimsa da Argentina contra Real Estelí da Nicarágua, que vai pegar o vencedor de Flamengo contra Obras Sanitárias da Argentina. Todas estas séries que eu citei são em melhor de 3, Fábio. Isso, né? Na casa de cada equipe, né? O Franca, acredito que o Franca... eu não sei se o Franca vai fazer o primeiro jogo em casa, se vai ser o segundo. Também não sei, mas tem vantagem, né? Por ter ficado melhor. Talvez seja o segundo em casa, até para definir caso tenha um terceiro jogo, para não ter mais uma viagem, né? Mais fácil. Mas não sei, aí eu já não sei como é que ficou. Sei sim, é exatamente isso. Você tá escondendo o jogo, rapaz. O segundo em casa, E o Flamengo, ao contrário, o Flamengo não tem o mando, né? Não, o Flamengo tem o mando sim, perdão. Os dois brasileiros têm o mando. Isso, os dois terminaram na liderança, né? Isso, exatamente. E aí não estão... No chaveamento só vão se encontrar na decisão, né? Tem um fato importante. E o esquema de semifinal é Final Four? Parece que é, né? E aí em sede única. Aí muda completamente, né? Essa é uma das críticas que a gente tem da Champions League, como é feita a decisão, né? Depois de tudo que é feito, confronto melhor de 3 para chegar nas quartas, vem na semifinal, e aí é tudo Final Four, jogo único e acabou. É um negócio que... eu entendo o apelo do comercial, né? Resolver tudo ali, não sei o quê, mas também não acho muito mais legal jogar cada um na sua casa. E até adiantando um pouquinho, né? Os jogos vão ser daqui 2 semanas, e a gente vai voltar a destrinchar essas partidas, mas os 2 brasileiros são favoritos. São 2 brasileiros favoritos a fazer 2-0, eu acho, inclusive. Por mais que o Flamengo tenha uma situação um pouco mais complicada, né? O Obras é bem mais time que o Hebraica, mas eu acho que os 2 brasileiros passam com certa tranquilidade. Eu acho que, assim, dessas quartas de final, acho que tem que ficar de olho, talvez, aí nos times que os brasileiros ainda não enfrentaram, né? O Halcones, o Estelí, principalmente o Halcones. Tem curiosidade para ver esse time enfrentando um brasileiro. Mas, Você quer ver Paulo Stou enfrentando um brasileiro de novo, né? Mas é justamente isso que você falou, né? O Franca contra o Hebraica é um jogo até mais tranquilo, pensando no Franca em si e também no adversário. E Flamengo e Obras tem todo o nome, né, do Obras Sanitárias, mas o Flamengo tem mais time. O Obras, inclusive, já pegou, né, o SESI Franca, então o Gustavinho, o Flamengo, né, já pode conhecer um pouco melhor esse adversário, principalmente por conta desse confronto direto com o brasileiro, né, para saber um pouco do comportamento e tudo mais. Acho que é um cenário favorável para essas 2 equipes. E agora, Guanais, vamos dar sequência, porque chegamos no NBB, mas antes de falar do NBB, vamos falar de um negócio que a gente estava esperando há muito tempo, inclusive, né, Guanais? A loja do NBB.
Já fazem 84 anos. Não, mas chegou, galera, chegou. Inclusive, o anúncio, o primeiro anúncio veio nós que demos, né? Nas nossas redes sociais, no Duas Saídas. Temos agora a loja do NBB, um marketplace com itens de todos os times do principal torneio do basquete nacional. O site é lojanbb.com.br, isto não é uma publi, e sim, de fato, um desejo atendido. Era muito difícil até então você comprar itens das equipes do basquete brasileiro. Claro, algumas se destacavam, tinham facilidades, sites bem feitos, disponibilidade de vários produtos, etc. Mas era a minoria, a gente sempre falava disso, né, Fábio? Era sempre muito complicado, você tem muito time que só nem vende, quando vende era só na loja física, às vezes o frete é altíssimo, ou nem manda para lugar muito longe. Então, agora... na verdade, a gente sempre cobrou, né, a Liga Nacional de Basquete que reunisse em um só local, assim como é na NBA, os itens de todos os times, né, para que fique disponível ali. E a Liga Nacional de Basquete sempre alegou que era muito complicado, porque cada time fazia o seu próprio contrato, o seu próprio acordo de fornecimento de material esportivo, diferente da NBA, por exemplo, que Sim. As marcas fecham acordo com a Liga. Então, nas blusas de jogo, a Adidas, a Nike, seja lá qual for aqui a fornecedora, quando você estiver ouvindo esse podcast, a marca fecha com a Liga e faz de todos os times. Camisetas casuais, a New Era fecha com a Liga e faz de todos os times. E por aí vai. Aqui não, né? Aqui cada time fecha o seu fornecimento, tem a sua estratégia específica de venda, e a Liga alegava que não tinha como juntar tudo isso num lugar só por causa de todas essas diferenças. De fato, ainda é uma situação complicada, mas a Liga deu um drible nisso aí, né? Deu um contorno, uma solução bem interessante. Dá uma possibilidade, né, de trabalhar essa venda. E assim, utilizando a maneira do marketplace, que é muito tradicional já nas vendas, né, de outros produtos no geral, e que se utiliza muito dessa venda pela internet, mesmo tendo os postos em locais diferentes, né? É lógico que não é um cenário tão gigantesco como grandes empresas de marketplace que a gente tem no Brasil, mas que já inicia, né, uma rede para ter justamente uma abrangência aí que seja possível as pessoas comprarem um produto do time lá do Rio Grande do Sul morando em São Paulo. Já tem uma possibilidade. Inclusive, eu fiz isso. Exato. E tem outro ponto interessante, que é a questão das linhas que são disponíveis para todos os clubes, né? Isso é bem curioso também, né? Que a própria liga está desenvolvendo. Exato. Como que está a situação do site agora? Todos os times que vendem seus produtos online tiveram a opção de colocá-los também nessa loja do NBB. Qual que é a grande questão? Não são todos os times que vendem online. Então você pega, por exemplo, São José, União Corinthians, são equipes que não têm um site, que não têm uma venda, um canal online bem desenvolvido. Pato Basquete também é outro exemplo. O que a Liga Nacional de Basquete fez para que essas equipes não ficassem sem ter seus produtos vendidos? A Liga Nacional de Basquete, por contrato, ela também pode explorar a imagem e os símbolos de seus membros, né, das franquias dos times que a compõem. Então a Liga Nacional de Basquete, ela fez um contrato com uma fornecedora de camisetas casuais, desenvolveu um template comum a todos os times e colocou o escudo de todas, né, só mudando de acordo com cada equipe, para venda. Então você tem ali cerca de 4 ou 5 modelos de camisetas que são iguais para os 19 times, mudando apenas o escudo, né, o time que você vai vender. Então, vamos supor, né, vou até abrir uma aqui, que foi uma das que eu comprei, inclusive. Você tem uma camiseta com a logo bem grande do time centralizada no seu peito. Você tem uma camiseta com uma arte do nome do seu time, com a logo junta, com 3 bolas de basquete atrás. Você tem essas mesmas opções em camisas oversized, que
também na cultura de basquete, na cultura do streetwear, né? É algo muito comum, muito visado. E você tem o mesmo template, por exemplo, para o Caxias, para o Pato, para o União Corinthians. É a mesma camiseta, só muda o escudo, só muda o nome. E eu acho isso muito interessante, porque é uma forma de você disponibilizar itens de todas as equipes de uma maneira que você não precisa entrar nessa questão contratual de fornecimento de material esportivo específico de cada equipe e podendo espalhar a sua marca. Claro, não é o ideal. Tá, claro, o legal é que todos os times têm uma linha enorme de camisetas, itens casuais, bonés e chaveiros e pelúcias e o que mais você imaginar por lá. Mas a Liga conseguiu... Né? É um começo, até porque isso foi disponibilizado, foi aberto, né, no meio da temporada, então acredito que conforme a plataforma tenha um relativo sucesso nos próximos meses e os contratos para a próxima temporada de fornecimento forem firmados, já contemplem a possibilidade de venda pela loja do NBB. Então, que com o passar dos meses isso seja cada vez mais aprimorado. No momento, por exemplo, você tem o Bauru Basquete com uma linha muito legal, você tem Corinthians e Flamengo vendendo suas camisas por lá também, assim como a Unifacis, acho que são os principais destaques. Fora isso, você só tem as camisetas casuais, né? E não são todos os times que tem ainda, né? Tipo, Cerrado, por exemplo, ainda não tem, para vocês terem uma ideia. Então, está sendo melhorado, está sendo aprimorado. E, para além disso, a loja também tem os itens do Jogo das Estrelas, inclusive os uniformes do Jogo das Estrelas estão muito bonitos para essa temporada, eu gostei bastante. Camisas fazendo alusão a lendas do basquete brasileiro, por enquanto só tem Chamel e Alex, mas acho que seria muito legal, com o passar do tempo, fazer de jogadores que se aposentaram, né? Marcelinho, Giovannone, Fulvio, seria muito legal expandir isso um pouco. Itens também em parceria com artistas que a Liga vai promover, né? Então, por enquanto, só tem com o Pirajá, mas que faz algumas artes específicas para serem vendidas camisetas no site também. Itens da própria Pênalti, bola de basquete, coletes, shorts, etc. Então, acho que tá bem legal para um começo assim. É bem o que a gente imaginava, só falta todos os clubes entenderem a importância e a relevância disso. Mas acho que esse amadurecimento só vai acontecer ao longo dos meses. Eu acho que a gente vai poder cobrar isso melhor no início da próxima temporada. Mas, de qualquer maneira, já tá muito legal. Já deem uma olhada por lá, já naveguem pelo site, tem muita coisa para ver. E achei bem, bem interessante mesmo. Que bom que finalmente aconteceu, antes tarde do que nunca. Sem dúvida, né? É fundamental ter esse ponto de convergência, né? A gente queria justamente esse ponto de convergência também, né, para buscar os produtos e, de fato, a loja NBB, a loja do NBB também, né, traz isso pra gente. Mas... E assim, a qualidade dos uniformes dos times vocês conhecem nas suas praças. A grande novidade em termos de material são, de fato, as camisetas casuais padronizadas. Eu comprei algumas, tá? Eu comprei recentemente, a loja também é super recente, eu comprei algumas. Eu prometo fazer um review na semana que vem. Eita, nós vamos ter review, então. Vai ser basicamente assim, é bom, não é bom. Nós vamos criar o quadro É Bom ou Não É? Isso, por aí. Aí você fala em uma palavra. Eu vou definir uma roupa que as pessoas não estão vendo, porque é um podcast. Vou definir é bom ou não é bom. Vamos lá. E agora, vamos pra quadra, Guanais. Depois da gente fazer as compras, vamos pra quadra, falar um pouco do que rolou nessa última semana do NBB. Eu gostaria já de destacar o desempenho absurdo que teve Diego Figueiredo na vitória do São José sobre o União Corinthians por 111-86. Choveu bola do armador argentino. Foi a 7ª maior pontuação da história do NBB. Foi a 9ª maior eficiência da história do NBB. Diego Figueiredo, em 28 minutos, fez 41 pontos, distribuiu 7 assistências, pegou 3 rebotes e deu um roubo de bola. Repito, em 28 minutos ele fez 41 pontos. E não foi aquele jogo em que só um jogador arremessa e a pontuação é altíssima e o aproveitamento é baixo. Não, ele fez 41 de 51 tentados. 80%. Foram 80% de aproveitamento, 5 de 7 do perímetro, 2 de 10 nas bolas 8 de 10 nas bolas de 2 pontos, 10 de 10 nos lances livres. Uma partida histórica do armador joseense, claro, com uma vitória acachapante contra o União Corinthians,
E que talvez esse tenha sido até o problema, porque se o jogo tivesse sido um pouco mais emocionante, ele não teria ficado no banco o último período quase inteiro. Né? E aí, quem sabe, ele tivesse chegado aos 50 pontos. Mas a partida foi uma diferença tão grande que ele sentou rápido. Podia ter feito mais até, mas já tá na história, de fato. Grandíssima atuação de Diego Figueiredo. E, além disso, é um resultado importante que mantém, né, o São José nessa disputa pelo G8, no momento dessa gravação, o 8º colocado, mantém uma ligeira vantagem para as equipes, né, do 10º para baixo, ter o confronto direto com Fortaleza, aí em busca dessa última vaga para os playoffs com a vantagem do mando. É um ponto importante para isso, e o São José é uma das equipes mais quentes aí dessas últimas semanas do NBB. Não, com certeza, são 3 vitórias seguidas, mas muitas nos últimos jogos. E além da vitória contra o União Corinthians, o São José depois venceu o Caxias do Sul Basquete por 82-68, em partida que o Figueiredo fez 12 pontos. Aí também. Não é todo dia mas ficou também, com uma né? média muito boa. Não é todo dia também. Mas ficou com uma média muito boa. E ainda pra gente fechar esse assunto Diego Figueiredo, porque é algo que é muito difícil de ser visto, e não foi visto, né, porque não teve transmissão, mas Diego Figueiredo se juntou, entrou, na verdade, até fizemos uma arte muito legal disso nos Duas Saídas, confira nas nossas redes sociais. O Diego Figueiredo entrou no grupo dos atletas que conseguiram fazer 40 ou mais pontos em uma partida do NBB. E é um grupo muito seleto, Fábio. De baixo para cima, você tem de atletas que já conseguiram isso. Rob Collum, pelo Uberlândia. Guilhermo Araújo, lembra dele? Pelo Paulistano. Nezinho, pelo Brasília. Paulinho Boracini, pelo Pinheiros. Chamel, pelo Mogi. Lucas Dias, pelo Franca. Dedé Stefanelli, pelo Paulistano. Marquinhos, pelo Pinheiros. Essa eu acho que ninguém lembrava. É lá Marquinhos dos tempos do... rapaz. Nos primórdios do NBB, meus amigos. Pois é. Marquinhos pelo Pinheiros, Betinho também pelo Pinheiros, Maurício Riddick pelo Vila Velha, também nos primórdios, Mene Quezada pelo São José e Marcelinho Machado pelo Flamengo. O detalhe é que todos esses nomes fizeram mais de 40 pontos só uma vez. E o Marcelinho Machado fez 7. Então acho que ele merece uma camisa de lenda também na loja do NBB. Pois é, né? Então tenha dúvida. Aí você citou alguns nomes que me fez lembrar como eu tô velho, né? Como eu tô acompanhando o NBB há muito tempo. Mene Quezada jogava bola demais, rapaz. Pelo São José, inclusive. Pelo São José, Guilherme Araújo também. Aquele Pinheiros de começo de NBB também era sensacional. Sim, demais, demais. E também como curiosidade, né, pra quem tá falando, nossa, mas tá faltando tal jogador como tal jogador não entrou. Vamos continuar um pouquinho essa lista, né, descer abaixo do clube dos 40 pontos, porque um nome que muitas pessoas me perguntaram foi o Robert Day. Robert Day fez 39, né, o recorde dele, ao lado de Gui Deodato e Ed Nelson, também do Pinheiros, do São José. Esse é outro que vai fazer você se sentir velho, Fábio Toledo. Quem também fez 39 em 3 oportunidades foi o Marcelinho Machado, para variar. E depois com 38 você tem Joe Smith, Nezinho, Nate Barnes, Iago, Lucas Dias e Chamel, e o Anton Cook. Veja só, Anton Cook 2 vezes com 38 pontos. E aí com 37 a lista já abre muito e precisaria de uma pesquisa muito maior. Eu fui até os 38 só. O Joe Smith é outro que jogou no Pinheiros, né? Aquele Pinheiros, exatamente. Pinheiros. Campeão da Liga das Américas, jogou com o Panathinaikos, com o Olympiacos, perdão. Que infelizmente tinha ali nesses primórdios do NBB um tal Brasília, um tal Flamengo que, né, monopolizou os títulos do NBB, mas tinham ótimos times. Até o próprio São José. O próprio São José final, né? também, que foi finalista. Franca foi finalista nessa época. Franca. E o Pinheiros não pegou nenhuma vez. Pois é. E vamos lá da sequência, Guanais, nos nossos assuntos do NBB, porque outro resultado interessante. Uma semana curiosa, vai. Do São Paulo Futebol Clube, que conseguiu uma vitória gigantesca na Arena UniBH, lá em Belo Horizonte, vencendo o Minas por 94-86. Na sequência, enfrentou o Corinthians no Morumbi, né, no sábado de manhã, mas acabou derrotado por Timão por 90-82, que seria uma semana épica aí pro tricolor.
acabou sendo uma semana mais ou menos, né? Conseguindo uma grande vitória contra o time que até então era o líder ali do NBB, e na sequência foi derrotado pelo maior rival aí no cenário do basquete nacional. E na mesma semana ainda teve o jogo contra o Nacional, né? Pela BCLA, que a gente falou agora há pouco. Acho que chegou empolgado, né? Chegou empolgado ali no jogo, quase ganhou, aí contra o Minas foi bem também. Mas fato é, o São Paulo melhorou muito. O São Paulo melhorou muito com aquela mudança na comissão técnica, não sei até que ponto foi apenas isso, ou um choque de realidade dos atletas são paulinos, mas o São Paulo teve uma melhora de desempenho considerável nas últimas semanas, principalmente Coelho, Ricardo Fischer, Malcolm Miller, como sempre, assumindo ali as rédeas do time. Então o São Paulo está uma equipe muito mais competitiva. Resta saber o quanto e se é suficiente para tirar o atraso de um começo tenebroso de temporada. Na Champions não foi. No NBB, no momento, o time está em 11º lugar, com 12 vitórias e 14 derrotas, está bem junto ali com o Corinthians, né? Eles ficam nessa de ganha-perde, acabam ficando ali rodeando os 50% para baixo de aproveitamento, não conseguem sair muito disso, mas o São Paulo, acho que ele já se coloca nesse momento, Fábio, como aquela equipe que, tudo bem, tá em 11º, dificilmente vai passar do 9º lugar, que aí já é uma diferença muito grande de vitórias, mas já começa a ser aquele time que as equipes que estão na parte de cima da tabela já não querem pegar no playoff. Você sabe que vai ser difícil, que a classificação já não vai refletir o desempenho. Vai ser vai ser um playoff perigoso, né? Então se continuar desse jeito, São Paulo, né, em 11º lugar, pegaria o 6º, que é a Unifacisa. Hoje a Unifacisa é favorita, ainda mas muito menos do que semanas atrás, né, num confronto contra o São Paulo. Então acho que isso já dá um pouco desse patamar. O mesmo vale para Paulistano, que está em 5º, e para Bauru, que está em 7º, né? São equipes que teriam muito trabalho enfrentando o São Paulo numa oitava de final de playoff. Então, acho que pelo menos conseguir terminar com a primeira fase com uma certa tranquilidade e numa crescente, deixaria o time em totais condições para passar para uma quarta de final sem ser uma surpresa. E é muito interessante esse time do São Paulo jogando na maneira como ele está jogando, um pouco melhor agora, né, nessa última semana, pela questão de profundidade de elenco, que se a gente vê, por exemplo, o cestinha do jogo contra o Minas foi o Fischer, que começou no banco, né, e entrou no decorrer. O Coelho teve um desempenho muito bom também, vindo do banco. O Lucas Sievert também, outro nome que está dentro dessa rotação, e são caras que têm contribuído muito para a equipe, né, nessa última semana. Acho que o próprio crescimento do São Paulo vem justamente dessa maior fluidez da rotação, né, que é um ponto-chave para o time, né? Um time que não tem só um quinteto, tem mais do que isso, né? E até o desempenho melhor do Coelho e do Fischer tem ajudado muito pro São Paulo crescer, pelo menos em termos de desempenho. Tá logo, claro, né, na parte de baixo ali, né? A derrota pro Corinthians segurou ainda mais o time em 11º, mas é um time que já dá para ver um outro potencial, né? Aquilo que se via ou se esperava da equipe lá na montagem de elenco do início da temporada. Se vai ter sequência é outra história, porque a gente tá falando de São Paulo, claro, e a gente já falou também do Corinthians, dois times muito inseguros, de uma inconsistência que atrapalha o desempenho da equipe no NBB. Mas é uma esperança, talvez, aí pro torcedor tricolor. O próprio Corinthians também, né? A vitória pro São Paulo. Mas antes até, né, Fábio, para fechar o São Paulo, é uma fotografia da semana, e além disso, o time já tá com o Tyrone cada vez mais restabelecido e um começo extremamente tímido, mas um começo do Coleman, né, que já entrou em quadra em 3 oportunidades. Minutagem extremamente reduzida, mas que se garantir ali uma consistência, uma recuperação da forma física do ritmo de jogo nos próximos meses, é uma peça interessante para os playoffs. Gatilho. E aí a gente fala do Corinthians, que saiu vitorioso do Majestoso. Teve o Elinho, a gente sabe, né, um dos armadores mais inteligentes do NBB atualmente. E você tem o Clark, que é um cara que contribui de um alto nível ofensivo.
Tem o Nueni que tá jogando muita bola, inclusive, né? A gente fala muito, né, do potencial que ele tem, já tem mostrado. É um time que, até curioso, que mesmo sem o Cauê Borges, tem feito boas exibições. Contra o São Paulo não tinha o Cauê Borges e conseguiu essa grande vitória. É outro time que também, para os playoffs, até pensando, né, é um elenco muito forte que o adversário que enfrentar vai ter um desafio grande pela frente. E no cenário atual seria o Bauru Basquete, né? E que duelo teríamos se fosse Bauru e Corinthians? Pois é, a gente viu na semana passada o jogo no Vlamir entre Bauru e Corinthians, né? Bauru ganhou, mas por uma diferença de 1 ponto, uma bola decidida ali nos últimos segundos. Depois o Corinthians fez um jogo duro contra a Franca no começo da semana, né? Franca ganhou por 7-3-6-8, mas muito por conta de um segundo período que o Corinthians não existiu. Perdeu o segundo quarto de 14-5, mas em todo o resto do jogo foi extremamente combativo, se não melhor do que o Franca. Né? Mas claro, o basquete tem 40 minutos, não 30, então o Franca saiu com o triunfo, mas é um time também que eu vejo uma leve melhora, mas eu ainda um pouco mais inconsistente do que o São Paulo. Tem ali lá seus problemas de escolhas, de relacionamento também, e eu tenho um pouco mais de pé atrás com o Corinthians do que com o São Paulo em termos de estabilidade. Em termos de elenco, não. Aí, poxa, você falou vários nomes, eu ainda cito Hetzheimer, Léo Demétrio, então tem Lucas Cauê também muito bem, Gabi Campos, então tem por onde, mas precisa ajustar um pouco ali a chave para ter essa regularidade. E de novo, gente, falamos muito das classificações dos times, de previsão para playoff, mas as equipes ainda têm 10 a 12 jogos para fazer, ainda na primeira fase, então ainda tem tempo, fora que pega essa semana, por exemplo, não tem jogo por causa da seleção, vai ter a semana do jogo das estrelas também, que é bem menor, então tem como os times se acalmarem, se organizarem, recuperarem seus feridos, seus lesionados, e tentar algo de novo nessa reta final para subir posições ou chegar numa boa condição nos playoffs. E até a gente tá falando no meio da tabela, né? Vamos falar de uma equipe que até então a gente já falou muito, né, na época que estava invicta nos seus domínios. A Unifacisa perdeu há 2 semanas a invencibilidade jogando em casa e enfim chegou o momento do Bauru Basquete dizer adeus à invencibilidade na panela de pressão depois de ser derrotado pro Vasco da Gama, que fez um jogaço no segundo tempo para terminar com a vitória por 81-76. Antes mesmo, durante a semana, o Bauru venceu o Pato por 89-79, no finalzinho também de muita tensão, mas enfim, chegou ao fim a sequência de vitórias do Bauru Basquete, Guanais. 11-1 agora. Pois é, Fábio, acho que fica muito nítido como que o Bauru Basquete sente falta do Alex. Claro, era um jogo extremamente importante, porque era um confronto direto na briga pela 4ª posição. Se o Bauru ganhasse, ainda mais se ele ganhasse por 10 pontos, podia entrar no G4, perdeu para o Vasco que está em 7º, né? Vejam só, para ter uma ideia, uma noção da importância. Mas o Bauru Basquete, nos últimos 3 jogos, não contou com o Alex Garcia, e desses 3 só conseguiu vencer o Pato e com dificuldade. Né? Uma falta muito grande que o camisa 10, grande jogador da história do NBB, tem pro Bauru Basquete ainda, né? Então, além da rotação ficar mais curta, a tranquilidade do time, a tomada de decisão do time piora muito quando o Alex não tá em quadra. E, claro, não é algo que se estende a todos os momentos, né? Contra o Vasco, o Bauru Basquete fez um primeiro período muito bom, conseguiu botar uma diferença grande no placar, principalmente ali um bom momento do Jeremy, um bom momento do Gemadinha no começo, como conseguiu, inclusive, por 10 pontos de frente, foi pro intervalo ganhando bem, mas do mesmo jeito que liga, desliga, né? E aconteceu muito isso contra o Vasco. Claro, muito mérito do time do Vasco. O Marquinhos fez um jogo espetacular. O Marquinhos, Eugênios também foi bem. Paulite fez a bola do jogo muito bom. Foi muito curioso, né, Fábio? Acho que você até pode falar melhor que eu. O Fábio foi repórter da Liga Nacional de Basquete nesse jogo. Mas no terceiro período, o Vasco perdia acho que por 8. O Léo Figueiró pediu um tempo, falou: é hora da gente entrar no jogo.
Em 3 ataques, a diferença estava em uma posse. No último período, o Léo Figueiró pediu um tempo em determinada hora, falou, é hora de fecharmos a partida. Em 3 posses, o Vasco estava ganhando de 10. Né? Então, mostra também como o Léo Figueiró tem esse grupo na mão e a confiança, essa sinergia tá muito boa, né? 3 pontos sobre esse jogo. Primeiro, aliás, não é nem sobre o jogo, mas sobre a semana, né? Essa questão do Alex, ela foi importante. É lógico que contra o Pato foi menos sentida, até pela menor necessidade de contar com o Alex e também pelo grande desempenho que teve o Jeremy Hollowell e o Gemadinha, né? O Gemadinha teve um duplo-duplo, primeiro da carreira, né, Guanais, do Gemadinha, conseguindo pontos e assistências, conseguiu incorporar o Alex nesse sentido de chamar o jogo, de buscar os seus companheiros, e o Jeremy teve o melhor desempenho ofensivo na sua passagem pelo Bauru, justamente contra o Pato. E aí, no jogo contra o Vasco, o que fez a falta, né, o Alex, foi, claro, né, na questão de pôr a bola embaixo do braço para decidir o jogo, mas também por marcar o Marquinhos, né, que com certeza o Alex seria o cara que ia acompanhar o Marquinhos defensivamente. Certeza. Né, e foi notório, próximo ali à quadra, como o Bauru teve muitas dificuldades em acompanhar o jogo do Marquinhos, que fez 24 pontos, não à toa, 4 bolas de 3 bolas ali em 2 pontos, mas o Bauru não tinha um cara que conseguia ser esse carrapato, né, atrás do Marquinhos. É o Pedro Mendonça, que é um cara de qualidade defensiva, tentou ser, mas não conseguiu. Em alguns momentos, o Jeremy, que também tem suas limitações defensivas. Enfim, um cara que, curiosamente, foi mais combativo e conseguiu até levar um pouco a melhor, principalmente no primeiro tempo, foi o Gustavo, né? O jovem Gustavo de 20 anos, que conseguiu inclusive dar um toco, provocou um pouco, deixou o Marquinhos um pouco nervoso ali no finalzinho do primeiro tempo, né, que ele tentou cavar uma falta lá do Marquinhos, e que levou inclusive uma falta técnica do veterano jogador do Vasco. Mas no final das contas, curioso foi que o Gustavo foi um cara mais combativo com relação ao Marquinhos, mas também insuficiente, né? Então esse foi um ponto-chave aí da falta do Alex para a equipe bauruense. Eu acho que foi esse crescimento, esse grande desempenho do Marquinhos, que inclusive no pós-jogo, né, falou que o segredo da vitória do Vasco contra o Bauru, que nenhuma outra equipe teve, foi a bronca que o Léo Figueiró deu no intervalo para a equipe, né, depois de ter tomado mais de 50 pontos no primeiro tempo. Falou poucas e boas, e aí, né, o pessoal chegou mais adestrado pro terceiro período, né, Guanais? Aí o Léo Figueiró falava, o pessoal fazia. Ele mandava, o pessoal ia para fazer o jogo. Inclusive, exato, nos últimos lances ali, o lance fundamental na bola de 3 que o Paulic conseguiu, eu tava próximo do lance, no fundo bola ali, o Eugênios foi direto pro Cauê para conversar com o Cauê e cantar a jogada. O Eugênios fez o bloqueio, o Paulic apareceu com mais espaço para a bola de 3 e ele encaçapou. Aí foi comemoração dos vascaínos até o fim com essa bolaça. Você podia ter marcado o Paulic e não fez. Porque você sabia a jogada. Não, mas você falou do Alex também na marcação do Marquinhos. Para além desse 1 contra 1, que claro, faria muita diferença, em tese, o Bauru Basquete teve muita dificuldade em sair do esquema ofensivo do Vasco. Principalmente os bloqueios fora da bola do lado oposto que feitos pelo Serjão. Sim. Inclusive, há de se destacar a partida do Serjão. Jogou até mais tempo que o Matias. Esse tipo de lance fora da bola, o Bauru não estava conseguindo trocar direito. Era mismatch ou jogador livre do Vasco toda hora. O aproveitamento não estava muito bom, né? Isso ajudou um pouco também. E as trocas e a cobertura do Bauru Basquete até que acontecia às vezes, mas nem sempre com o jogador mais indicado para isso, né? E o Alex, com certeza, seria uma peça de leitura e capacidade melhor para combater essa questão. Uma última efeméride, antes acho que da gente ir para os outros assuntos, Fábio, você falou do duplo do Gemadinha, eu até coloco um desafio aí para quem estiver nos assistindo, nos escutando, perdão, é uma pesquisa que eu queria muito fazer, mas não consegui ir atrás. O Gemadinha conseguiu seu primeiro duplo-duplo no NBB no seu jogo de número 180. Salvo engano, ele é o jogador que mais demorou para conseguir o seu primeiro duplo-duplo na história, considerando, claro, os jogadores que conseguiram duplo-duplo.
Falar que fulano nunca conseguiu não vale, é óbvio. Mas, então, fazendo esse filtro, eu acho que o Gemadinha é o que mais demorou na história, ou um dos 5, pelo menos. Eu queria ter feito essa pesquisa, eu não consegui, não tive tempo. Se alguém aí se disponibilizar, ficaria muito contente em saber o resultado desta minha indagação. Também, Fábio, e aí nem cabe tanta análise, porque a gente já falou muito desses times nas últimas semanas, mas a derrota do Minas para o São Paulo e as vitórias do Franca e do Flamengo mexeram lá em cima, né? Minas não é mais líder, o líder é o Flamengo, e depois em Franca e Minas empatados com 21 vitórias e 4 derrotas, mas o Franca à frente do Minas, pelos critérios de desempate, ou seja, o Minas, de todo aquele time de superpoderio ofensivo, batendo todo mundo, piscou até em terceiro, e nem perdeu tanto assim, né? Mas é que os times de baixo também não deixaram a diferença seguir muito grande. E o Minas perdeu aí, claro, o confronto direto contra o Franca. Curioso também. Mostra muito, né, esse equilíbrio do NBB, principalmente entre as equipes de cada prateleira ali, né? Uma derrota, o time já cai. Aconteceu isso agora com o Minas, aconteceu isso com o Bauru, com a derrota pro Vasco, né? O time tava brigando pelo G4, agora já se vê dois jogos, né, do G4, já tá um pouco mais distante. O Minas na mesma situação ali com Flamengo e Franca. Um tropeço de o Minas sobe novamente, né? Então mostra como que tá o nível, né, dessa disputa no NBB. Mais algum detalhe, Guanais? Não, eu acho que para amarrar tudo, né, só lembrar que amarrar a história desses times, os próximos confrontos de Minas e Franca são contra Bauru. É isso, né? Primeiro, o Franca enfrenta o Minas. Primeiro eles se enfrentam. Exatamente. Primeiro eles se enfrentam. Mas depois o Minas pega o Bauru e o Franca pega... Nossa, o Franca vai demorar pra jogar o Bauru lá no meio de março. É isso aí. Vai demorar mesmo. O Franca vai demorar mesmo. Vamos fechar esse trio aí. Vem aí a BCLA, né? Então vai dar uma pausa dos jogos do NBB. Mas é exatamente, né? Bauru, Franca e Minas vão fazer um triangular aí pra definir. Não vão definir muita coisa, mas vão se enfrentar aí num triangular. E é isso, então, Guanais, vamos dar sequência agora. Vamos falar da seleção da semana. E, rapaz, muitas boas exibições nessa última semana. Ficou difícil pra gente escolher, mas ficou muita gente jogando vôlei, né? Muita gente vai jogar... Hoje vai ser dardo. Muita gente vai jogar dardo. Beleza, muita gente jogando dardo, então, nessa semana. Mas, no final das contas, a nossa escolha foi... Na armação não tinha outro, Diego Figueiredo, né? Recordista, atuação histórica. Diego Figueiredo. Na armação, nas alas. Difícil nas alas, hein? Mas Dwayne Johnson fez uma semana muito boa. E Chamel, olha só quem voltou, hein? Quem é vivo sempre aparece. Quem diz? Chamel, que... para além da nossa brincadeira, porque ele não aparece na nossa seleção há um bom tempo, mas o Chamel tá com os últimos 2-3 meses muito bons, né? Cresceu. Vale a pena a gente dizer isso, né? Aquela primeira impressão da temporada não se confirma, o Chamel tá numa crescente pelo Mogi. É que aquela coisa, né, Guanais? A gente sempre... O Mogi não consegue vencer, independente se o Chamel joga bem, se não joga. O Mogi tem perdido, né? Mas o Chamel tem jogado bem, né? Tem melhorado suas exibições, tem feito uma sequência agora, né, de partidas muito boas. Depois ali nos pivôs, já dando até uma adaptada na posição, o Diego Conceição do Caxias do Sul, que justamente na partida contra o Mogi fez uma atuação histórica também, né? Fez o seu melhor jogo na história do NBB, 32 pontos e 9 rebotes. É que foi no mesmo dia do Figueiredo, né? Então, coitado. E 39 pontos de eficiência. Né? Foi coadjuvante porque foi no mesmo dia do Figueiredo. Mas foi aqui, nós vimos. Viu? Então está aqui na nossa semana também. E o pivô é Douglas Nunes, com mais uma grande atuação, repetindo, né, a participação dele na seleção, ele que já esteve aqui na semana anterior. O nosso sexto homem, já falamos dele nesse episódio, é Henrique Coelho, do São Paulo. Então, recapitulando, já que interrompemos várias vezes, armação, Diego Figueiredo, nas alas, Dwayne Johnson e Chamel, pivôs, Diego Conceição e Douglas Nunes, Henrique Coelho, de sexto homem, Fábio. Bora então agora para falar da corrida pelo MVP, o nosso top 10 dos melhores jogadores da temporada, começando na 10ª posição com o Novaes do Pato, ele que estava em 8º, acabou caindo
2 posições, principalmente por questões de decisão de jogo. Depois a gente conta um pouco mais. Dwayne Johnson. Não foi uma boa semana, né? Dwayne Johnson é o 9º colocado do New Corinthians. 8º lugar para Paulique do Vasco. O 7º lugar é de Thornton do Botafogo. 6º lugar para Renato Carbonari, que caiu uma posição, inclusive, na nossa classificação, Renato Carbonari do São José. 5º lugar para Gabriel Jaú do Flamengo. 4º lugar para Barali do Minas. 3º lugar para O Resta do Fortaleza. 2º lugar, assumindo a 2ª posição, Anderson Rodrigues do Bauru Basquete. Em 1º lugar, Lucas Dias do César Franca. Algumas alterações internas aí, viu, Gonais? Exatamente, né? Começando lá de baixo, né? Falamos do Novaes, não foi uma boa semana para ele e foram bons jogos, principalmente do Dwayne Johnson e também do Paulite. O Paulite foi um pouco mais discreto contra o Bauru Basquete, mas fez a bola do jogo. Então, assim, que vascaíno que tá reclamando, né? E o Dwayne Johnson fez 2 jogos incríveis pelo União Corinthians, mais uma vez vencendo ali o grande destaque na pontuação pela equipe gaúcha. Thornton se mantém, Carbonari e Jaú, né? Carbonari que inverteram de posição. Carbonari segue ainda regular, mas um degrauzinho abaixo, até em termos estatísticos, do que no começo da temporada. E o Jaú não, o Jaú tá numa crescente. Né? Eu acho que até o Renato é curioso, porque os jogadores do São José, alguns começaram a jogar melhor do que vinham atuando, né? E isso tirou um pouco, né, do Renato. Claro. Ter o protagonismo, e até bom pra ele, né? Pra ter um pouco mais de fôlego durante o jogo. O cresceu muito, né? O Choro melhorou muito nas últimas semanas, sim, né? Principalmente. O Diego Figueiredo, obviamente, também. Mas... E o Jaú tá numa crescente, desde daquele vídeo, daquela bronca, né? Do Gustavinho no Gabriel Jaú. Curiosamente, o Gabriel Jaú subiu muito seu rendimento de lá pra cá e subiu aí, galgou mais uma posição. Barali se mantém em 4º, Anderson e O Resta trocaram de posição, né? O Anderson subiu mais uma, mas também tá muito equilibrado, né? Foi mais também pela semana, o Resta mais discreto e o Anderson bem mais participativo. E em primeiro lugar, já Lucas Dias para variar, e tá lá, ninguém vai me tirar de lá. A situação do Resta é bem parecida também com a do Renato, né? Os outros jogadores também apareceram bem no Fortaleza. McClanahan, o próprio Douglas Nunes que a gente viu, né? E do lado do Anderson, mesmo na derrota pro Vasco, ele foi uma peça importante pro Bauru tentar se manter, né? Contra o Pato também teve uma boa exibição, enfim, um cara de muita regularidade, desempenho impressionante aí do Anderson Rodrigues. Ele deu bola de 3. Ele não faz isso. Acho que foi a terceira bola de 3 dele na carreira. E assim, ele podia fazer, porque ele encaçapa algumas, cara. Mecânica legal, sabe? Pode arremessar por cima de um monte de gente. Acho que ele devia começar a desenvolver, não sei se pra esse ano, mas quem sabe pra temporada que vem, começar a colocar isso no arsenal. Arremessa ali 1, 2 bolinhas por jogo, já pode ser o suficiente pra espaçar a quadra. Poxa. Pois é. Melhor ainda mais. E qual o seu fulano que joga dardo essa semana, hein? Nossa, muitos. Marquinhos, principalmente. Que, aliás, o Marquinhos tá quase virando o mestre e joga outro esporte, né? Mas Marquinhos fez uma boa semana, né? A gente não conseguiu colocar. O Jeremy Hollowell fez uma semana muito boa, a gente não conseguiu. O Davion Draper fez um jogaço pelo Cerrado contra o Flamengo, inclusive. Não tivemos espaço para ele nessa semana. Quem mais? Rafael Rachel de novo. Lucas Dias fez um bom jogo, outros 2 mais discretos, né? Por isso não ficou na nossa seleção. Então, alguns nomes, né? McClanahan também, Veríssimo. Alguns nomes aí. Chuzito, grande jogo de Chuzito, na derrota, né? Mas alguns nomes poderiam muito bem ter entrado também. Foi quase um novo dardo Brasil, né? Com tanto fulano que joga dardo aí. Tipo isso. Vamos lá pros jogos. Vamos ter jogo essa próxima semana, Guané? Não tem, né? Agora é só a seleção brasileira. Acabou esse quadro. Exato. Acabou o quadro. O NBB só volta dia 28 de fevereiro, que é a outra quarta-feira, se você estiver nos escutando entre o dia 19 e o dia 23. Só volta dia 28 de fevereiro, daqui 9 dias a contar da gravação e daqui 8 dias a contar da publicação desse podcast, por conta realmente dos Jogos do Brasil. Então torcer para a seleção brasileira contra o Eu Sou um Paraguaio, estou aqui para matar-te. Para quê? Paraguaio. E é isso, basicamente, né? Porque nem NBA vocês vão ter direito, porque também foi o Jogo das Estrelas, o All-Star Game da NBA, e a semana fica parada aí. Boa sorte com vocês assistindo a NCAA. E a gente já fica até na expectativa daqui
2 semanas, não chega nem a 2 semanas, né? Temos, 2 semanas, praticamente. Temos também o começo da LBF, né? Vem mais coisas aí pra gente conferir. Mas é em março, né? Vamos ter uma semana longa aí com menos basquete pra conferir. Já vai ser tema do nosso próximo podcast, LBF. Isso, a gente já vai trazer um pouco mais sobre as equipes. Você achou que não ia ter, né, podcast do Açaídas porque não tinha NBB? Achei errado, tá? Bom. Vai ter sim. Não, vai ter seleção. Vai ter basquete nacional, rapaz. Como não vai ter podcast? Comigo e com o Lucas Guanais. Valeu, Guanais. Mais um podcast pra conta. Valeu, já tô separando aqui se o Oscar foi o maior brasileiro da história, se faltam ídolos no basquete brasileiro. E aqueles tradicionais. Fazer aqueles comparativos, tipo bate-bola, assim. Exato. Por aí. Quem é melhor? Nos aguardem semana que vem. Cara a cara. Valeu, galera. Brigadão mais uma vez. Eu reitero os agradecimentos pelos números que vocês nos entregaram nas nossas redes sociais. Peço também a todos para que avaliem nosso podcast no Spotify, deem as 5 estrelas. Se tiver pelo YouTube, curta, compartilhe e se inscreva. Tudo isso é muito importante para o basquete brasileiro subir mais e mais. Até semana que vem. E deixe o seu comentário também, né, para você. Você faça parte também do nosso podcast. A gente tá sempre interagindo com vocês. Pode ser comentário no Twitter, pode ser comentário no YouTube, até mesmo tem uma parte de mensagens no Spotify. Enfim, estamos abertos para você conferir com a gente, né, o basquete nacional. Valeu, um forte abraço e a gente se vê na próxima semana.